Shabbat Shalom. Que o Eterno abençoe grandemente sua vida, que este Shabbat você possa realmente ser cheio da paz, da Shalom, da luz, da inteireza, sabe, do bem-estar. Que o Eterno traga sobre a sua vida grandes bênçãos e começar pelo ouvir a palavra, e essa palavra que traga emuná ao teu coração, né? Fé. E assim você possa ter sucesso na semana que vai entrar novamente, né, em tudo que você fizer pela prática da palavra. Então nós aprendemos mais uma porção, aprenderemos, estudaremos mais algumas coisas nessa porção, para que possamos praticar e receber os benefícios da prática da palavra que o Eterno nos dá. Nós vamos tratar hoje pela manhã, principalmente dois assuntos. Um sobre o serviço, né, que podemos realizar para Deus, e um outro é a questão da bênção que recebemos na Birkat Kohanim, uma bênção que vem também das mãos do Eterno. E nós vamos tratar hoje um assunto que eu creio que talvez a partir de hoje muitos, né, de nós vamos ver essa bênção sacerdotal de uma maneira diferente. Nós vamos compreender ela um pouco de uma forma mais profunda, e é isso que eu vou tentar trazer hoje pela manhã para a sua vida, essa compreensão, que venha esse conhecimento, essa sabedoria vinda do Eterno sobre a sua vida, para que você possa, ao receber essa bênção, entender que ela está vindo diretamente do próprio Deus. Então nós vamos tratar sobre esses dois assuntos hoje, agora pela manhã, e que o teu Shabat seja realmente um Shabat cheio de paz, e prosperidade e bem-estar. E a semana que entra vai ser uma semana com muita bênção, com muita prática da Torá. Se vier lutas, você vai vencer elas, tá? Porque emuná, a emuná vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra do Eterno. E essa manhã, que você seja cheio dessa palavra, que o Espírito de Elohim também esteja falando no teu coração, a cada palavra, a cada ponto que eu vou trazendo, também haja uma ministração do próprio Espírito de profecia do Eterno na sua vida, trazendo mais clareza, mais conhecimento, mais entendimento. Amém? Então nós vamos aqui, já abrir aqui alguns dos nossos slides, e ao serviço dos Leviim, né? Dos levitas, como são conhecidos, tá bom? E aí nós vamos ver, trazendo da paraxá passada, a porção passada, né, que vai encerrar ali falando sobre os filhos de Kehat. Os filhos de Kehat, eles ficavam responsáveis em carregar nos desmontes do tabernáculo, então eles carregavam os objetos mais sagrados, né? E tinha ali toda a arca, né, a mesa dos pães, o altar do incenso, a menorá, eram esses utensílios mais sagrados, e eles ficavam responsáveis de fazer o transporte desse material. Aí, nessa porção, começa agora a falar dos filhos de Gershon. Gershon, eles carregavam as cortinas, os tecidos de tapeçaria, cordas e todos os utensílios para o serviço. E aí eles eram supervisionados por Aharon e seus filhos dentro desse serviço, para que também não permitisse que alguém assumisse o lugar deles, né? Alguém que não era da família estivesse fazendo esse serviço, porque esse era um serviço dado a eles, e que não esquecessem nada, ou a forma de fazer fosse da maneira que o Eterno tinha ensinado. Então, Aharon e seus filhos estavam ali na supervisão, assim como também dos filhos de Merari. Os filhos de Merari, eles carregavam as tábuas, os pilares e encaixes, e Itamar estava ali supervisionando o serviço. Uma coisa interessante entre todos eles é que, de todas essas famílias, para trabalhar, entrar no serviço, eles tinham que ter a idade entre 30 e 50 anos. Então, veja só que o Eterno vai chamar, e eles têm um tempo para fazer esse serviço. Esse serviço propriamente dito, de carregar, de tudo. Dentro da porção, nós vamos ver as doações que vão ser dadas, né? Materiais que tinham que ser levados nos ombros dos sacerdotes, e materiais que eram carregados através de carros de boi, né? Que ajudava. No caso, os utensílios mais sagrados, eles não eram levados em carro de boi. Os homens tinham que carregar nos seus ombros. Eles tinham hastes exatamente para que pudessem eles levarem aquele material. Já as tábuas, as cortinas, elas eram carregadas no carro de boi. Então foram feitas várias doações de várias tribos para que eles pudessem então montar esse meio de transporte para carregar ali no deserto todas as vezes que o tabernáculo era desmontado e tinha que ser montado. Essas tribos,
essas famílias, na verdade, tinham que montar e desmontar. Então eu digo essas famílias não tribo porque todos eram da tribo de Levi, tá certo? Então assim, é um serviço que eles prestavam sabendo que estavam levando tudo ali, era algo sagrado, onde o Eterno se apresentava, onde todo uma avodá, toda adoração, todo culto, que é a mesma palavra, era feito ali ao Eterno a partir daquele tabernáculo. E o Eterno se apresentava diante deles também e respondia e falava com os sacerdotes neste tabernáculo. Então era algo assim fantástico, de algo tão, posso dizer assim, o tabernáculo é algo tão frágil, né? Madeiras, tecidos, era montado isso, né? Uma tenda grande, e ali a presença daquele que construiu a terra, o mundo, né? Estava se colocando ali para falar com os homens. Agora é interessante, mesmo a gente sabe na história que depois foram construídos templos e de forma suntuosa, né? Muito lindos, muito grandes, mas o Eterno, ele entrega a Moshe aquele projeto de um tabernáculo, como eu falei, aparentemente frágil. Tinha coisas valiosas ali dentro, sim. Tinha muito material feito em ouro, prata, bronze, não é verdade? Porém, era um lugar de habitação que a gente olha de tecidos com madeira. E a gente fica pensando, meu Deus, para que o Criador de todas as coisas pudesse falar com o homem, ele usava um lugar, assim que eu posso dizer, simples. Mas aí eu pergunto, que lugar o homem poderia preparar para Deus que pudesse dizer assim, está à altura do Eterno? É por isso que quando Amelech, né, o rei Salomão, preparou o templo e ele sentiu a glória de Deus, ele olhou e disse, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por quê? Que ele percebeu a grandeza desse Deus e tudo mais suntuoso que pudéssemos colocar para Deus não é digno da presença do Criador de toda a terra e de tudo que nela há, e dos céus e tudo. Então, assim, na verdade, se montou algo simples para mostrar que nós, diante do Eterno, nós somos simples. E o Eterno é tudo em todos, tá certo? Então, o tabernáculo, ele é algo simples, montado e desmontado, né? E poderia, assim, ser levado por estes homens. Agora, se vai fazer a coisa para Deus, faça direito, porque o mais importante é o coração, é esse serviço que está sendo entregue ao Eterno. Vamos lá continuar aqui? Então, os levitas, os leviim também tinham outras tarefas, né, para fazer. Eles ajudavam os Kohanim com parte da avodá, né, que era o serviço, a adoração, o culto, que poderia ser realizado por alguém que não fosse um Kohen. Porque, lógico, nem todos os levitas eram Kohen, né? Kohen tinha que ser da linhagem vindo de Arão. Então, havia outros que eram filhos de Levi, mas que não eram descendentes de Arão. Então, eles ali também poderiam ajudar os Kohanim a quê? Ao abate, porque eram muitos animais que sendo abatidos, dependendo até da época, da limpeza, porque o local do tabernáculo precisava ser limpo, cortes de sacrifício, segurança no Mishkan, porque tinha uma vigilância para isso, né? Contra quem? Poderia vir inimigos, tinha também pessoas que não podiam entrar dentro do Mishkan, se ele era uma pessoa incircunciso, de coração e de carne, como nós podemos ver, inclusive isso lá em Ezequiel 44, o Eterno reclamando dos sacerdotes, porque deixaram entrar homens incircuncisos de coração e de carne, então não podiam entrar, e aí eles faziam essa segurança. Abrir e fechar os portões, aqui nós estamos falando também, tinham portas, tá, no tabernáculo, e principalmente depois nos templos, no templo, primeiro templo, segundo templo, e alguns escolhidos também para cantar. Então, os levitas, eles entoavam canções de Terrilim, de salmos, e tocavam instrumentos durante os sacrifícios. Veja só que coisa, deveria ser uma coisa muito bonita de se ver, de presenciar. Agora, é interessante que a gente vê algumas pessoas, porque tocam dentro de algumas instituições religiosas, a gente vê as pessoas denominarem eles de levitas, né? São levitas. Como assim? São da tribo de Levi? Músico não é
não tem seu significado de levita. E nem ser levita é para ser músico. Veja só o serviço dos levitas, dos Kohanim, como tinha que era trabalho, de zelo, zeladores. Então, o que acontece é que alguns sim deles participavam em cantar, em tocar na hora que estava havendo o serviço. Mas tinha muito mais o que os levitas para fazerem do que somente usar música. Então, assim, nós devemos aprender e mudar um pouco essa forma de enxergar os levitas como sendo sempre músicos, né? Por quê? Porque, na verdade, o ser músico é um dom, sim, mas vamos pensar bem. Davi era de que tribo? Da tribo de Judá. Ele não era um levita, tá? Mas ele cantava, ele criava salmos, ele tocava sua harpa, mas nem por isso ele era levita. Ele era de Judá. Então, às vezes, as pessoas têm mania de dar uma nomenclatura errada para as pessoas, tá? Porque o que acontece? Eu vivi muito tempo no passado nessa área da música, principalmente dentro da instituição religiosa, né, e via muito essa história dos levitas, são os levitas. Mas sabe o que acontecia muito? É que os levitas, esses levitas, chegam para tocar, mas eles não limpam nem o seu instrumento, quando é o instrumento da instituição. Dificilmente pode existir a sua exceção, mas dificilmente eles cuidavam, né? Se quebrasse a corda, nem avisava, era aquela coisa. Não vinha, se dissesse assim, olha, hoje nós vamos fazer uma faxina dentro do lugar. Não vinham, né? Então, assim, são pessoas que dão até muito trabalho. Em vez de trabalharem, eles dão trabalho. Não quero generalizar, mas posso dizer que 90% é dessa forma. Quem é líder de alguma instituição religiosa que está me ouvindo, pode confirmar se não é assim. Pelo menos aqui na cidade, de todos os líderes que eu já falei, sejam pastores, sejam alguém que esteja aí, algum roxim, vão sempre falar que é um pessoal que dá mais trabalho. Ok? Porque, lógico, estão na vitrine, então deve ser cobrado mais deles. E aí é onde está. Parece que agem de maneira diferente do que os levitas agiam. Então, como chamar de levitas? São da tribo de Levi? Não, não são. Então, se não são levitas, são músicos, né? E isso não estou baixando, assim, rebaixando ninguém, estou apenas colocando aqui os termos que deveriam realmente ser usados. Então, se é levita, se quer as coisas de levita, faça o serviço completo dos levitas, mas não faça, né, só partes prazerosas e se diga eu sou um levita. Você não é levita. Se for filho de Levi, sim, né? Então descubra aí a sua ascendência e se chega em Levi, ok? Então vamos lá. Mas eu queria trazer hoje dentro disso um contexto daqueles que servem hoje dentro de um Beit Knesset, dentro de uma sinagoga, dentro de uma instituição qualquer que louva ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus único. Se você faz parte disso e você serve neste lugar, presta bastante atenção. Você não está servindo a homens. Posso dizer que você não é um levita, mas existem, né, pessoas, assim como os levitas davam apoio aos Kohanim, hoje em dia, né, dentro dessas sinagogas, dentro dessas keilot, existem pessoas que se colocam para um trabalho, né, para servir de forma voluntária e acha que é porque é voluntário, pode fazer um trabalho meia boca. O que eu quero dizer? Só está ali, participa e deixa muito pesado mais para uns e não está ali de corpo e alma, tá certo? E aí o que você pensa? Não, eu estou aqui voluntário, né? O líder, o roxo aqui não me dá nenhum tostão, eu não recebo por isso, então faz um corpo mole. Você não percebe que o Eterno é que é dono da obra e é Ele quem recompensa? Lembre o seguinte, os levitas não tinham direito a ter posses, eles não tinham nada. O Eterno disse, porque deles é a minha herança.
A questão dos levitas é com o Eterno. É o Eterno que trazia ou produzia parnassá, o sustento dos levitas. Então, você muitas vezes, que mesmo não sendo levita, mas trabalha de uma forma voluntária dentro do lugar que você cultua ao Eterno, faça da melhor forma, porque tem que fazer como ao Senhor, porque é dele essa obra. Então faça com temor, faça da forma mais bela e possível que você consiga. Não sei como é que você lava um prato na sua casa, mas se você lavar um prato dentro da sua sinagoga, dentro da sua querrilá, da sua beit, lave de forma que ele brilhe muito mais do que você faz na sua casa, que deveria fazer também bem feito na sua casa. Mas faça de uma forma dizendo assim, rapaz, se o Mashiach viesse hoje aqui, ele poderia olhar esses pratos e dizer assim, que pratos bem limpos, este aqui eu quero usar. Então assim, se não está nesse padrão para que o rei possa usar, então você não está fazendo no padrão de um serviço de excelência ao Eterno. Se você limpa a casa, né, que onde há o culto, o serviço, e ela não fica digna de um rei entrar, então você não está fazendo da forma que deveria entregar ao Senhor. Se eu estou para abrir uma porta, para fechar aquela porta, eu vou fazer da melhor forma. Como? Eu vou fazer a porta abrir numa velocidade certa e fechar na velocidade certa. Não, não é isso. Eu vou abrir aquela porta, mas a porta que eu estou abrindo, ela é uma simbologia principalmente da abertura para aquela pessoa chegar com shalom. Deixa eu dizer uma coisa interessante. Próximo ao meu apartamento, tem um apartamento mais na frente. Toda vez que eu saio pela manhã, seja de bicicleta, de carro, a pé, tem um moço que ele fica varrendo na frente desse apartamento. Ele é um zelador de lá e ele vai lá na calçada as coisas. Mas não tem uma vez que eu não passe, que ele estenda a mão e cumprimente. E não é só a mim, as pessoas que passam lá, ele sempre cumprimenta todo mundo, numa simpatia. E aquilo ali, eu posso dizer, muda o dia de muita gente. Um simples cumprimentar para o serviço dele, ele olha para a pessoa e cumprimenta assim como quem está dizendo assim, tenha um dia bom. Sabe? Aquilo muda. Agora pense. A pessoa chega no lugar de reunião, no lugar de culto, onde você está abrindo a porta e abre a porta, Shabbat Shalom. Aquela coisa mecânica, dura, a pessoa entra ali e fica logo assim, vixe, como é que é aqui esse lugar, hein? Já entra com temor. Agora pensa, você abre a porta, Baruch Rabá, seja bem-vindo, você veio aqui à casa do Eterno, lugar onde nós servimos a Deus e faz aquela festa de alegria. Aquela pessoa vai se sentir acolhida, amada. Então você não só abriu uma porta, né, de madeira, seja de que for, mas você abriu o coração daquela pessoa também para receber aquilo que o Eterno tem para entregar. Então, veja só, vai fazer, faça a glória de Deus resplandecer nesse serviço. Porque os Levim, quando eles estavam fazendo aquilo, a glória de Deus aparecia. Quantas vezes eles começaram a louvar e cantar, e os serviços acontecendo, e a glória de Deus veio àquele lugar. Então, você atrai a glória de Deus no seu serviço, um serviço é bem feito, bem preparado, com o coração. Se é voluntário em servir água, sirva com alegria, sirva com amor, sirva como se estivesse servindo ao Mashiach. Lembra? A palavra de Yeshua, ele diz assim, aquele que fizer a um desses pequeninos irmãos meus, a mim me fez. Outra coisa que ele diz assim, né, que aquele que serve um copo de água a um profeta, recebe galardão de profeta. Ora, ele está trazendo uma coisa simples para mostrar como o resultado disso é algo maravilhoso. Então, perceba que o serviço colocado ao Eterno, hoje eu posso estar aqui na posição de um rabino. Se o Eterno assim me chamou, Baruch Hashem, não me coloquei nessa posição. Posso garantir para você, quem conhece a minha história sabe. Mas
às vezes olhar, você já na posição, não sabe como você iniciou. Eu me lembro quando criança, não sabia tocar nenhum instrumento, nem coisa nenhuma. Eu tinha um irmão que ele tocava guitarra. E na hora para o serviço, antes de começar tudo, eu ia lá na frente, chegava antes dele, chegava antes de todo mundo. Eu afinava, eu aprendi com um diapasão eletrônico, era fácil, ajeitava ali, colocava o cabo nas pedaleiras, as coisas todas, deixava tudo pronto para ele. Com o tempo, crescendo mais, servia carregando caixa de som de um lado para o outro, ligando mesa de som, na parte técnica do som. Então, tinha que movimentar tal coisa para um canto fora, eu estava lá montando, desmontando. Depois fui aprender a tocar instrumento. Então, fiz aula de piano, né? 2 anos de conservatório, fui me qualificando. Depois aprendi a tocar violão, um pouco de baixo, um pouco. Então eu fui me capacitando na parte da música, porque eu gostava e sempre gostei, e desde criança sempre exaltei o Eterno. Isso é algo que saía de mim. Agora, a gente vai caminhando num serviço e no outro, e aí eu me lembro muito de um texto que diz assim: ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Pessoas às vezes já querem estar naquela posição lá em cima, sei lá, mas não sabe que ela tem que iniciar naquilo que o Eterno entrega, e muitas vezes está te testando no pouco, no voluntário. E nesse voluntário você está sendo fiel no serviço ao Eterno, sim ou não? E muitas vezes a gente faz assim porque está olhando como é que o outro vai ver, se o outro não vai ver, então se aquilo importa, não importa. Eu não vou limpar lá a lixeira da minha Keilá, porque é um serviço que ninguém vê. Não é verdade? Não me importa se um copo está caído no chão. Como é que você zela por aquilo que é do Eterno? Veja que o zelo de Pinhas levou ele a partir dele, vir as famílias sacerdotais. Porque teve zelo. E você acha que quando você faz o mínimo, mas aquilo demonstra zelo pela casa do Eterno, o Eterno não está te olhando? Não está te qualificando, te vendo ali para te colocar em lugares mais altos? Lógico que sim. E pode durar anos, querido. Pode durar anos. E não tenha pressa em servir ao Eterno. Não tenha pressa em ser reconhecido pelas pessoas. Porque as pessoas reconhecem e desreconhecem muito rápido. Mas o Eterno, quando Ele reconhece, fica para sempre. Desde que você se mantenha, lógico, em toda essa retidão e zelo que agrada ao Eterno. Amém? Então vamos lá, dando continuidade aqui. Nós falamos sobre a questão dos serviços dos Levim e dos sacerdotes. Agora eu quero trazer para você esse ensinamento da bênção sacerdotal, da bênção dos Kohanim. Por quê? Porque eu creio que as pessoas precisam aprender um pouco mais sobre o que essa bênção tem a lhe dizer. O que é que ela está ministrando sobre sua vida. Às vezes as pessoas entendem, né, tem umas que compreendem que não se deve olhar para a mão daquele que está fazendo a Birkat Kohanim, né? Essas partes mais litúrgicas. Mas eu quero trazer hoje para você, segundo o Midrash, o significado também dessa brahá, dessa bênção que o Eterno pediu a Arão e seus filhos para falarem sobre os filhos de Israel. Olha só. A bênção dos Kohanim. Antes da brahá, todos os Kohanim presentes se dirigem à frente do Beit HaKnesset, que é conhecido como sinagoga, né? Mas a Beit HaKnesset é a casa da reunião. O Hazan chama. Hazan, para quem não conhece, é aquele que canta as bênçãos, é o que dirige, né? O cantor. Então, ele avisa, né? Kohanim,
E aí os Kohanim, eles erguem suas mãos, deixando espaço entre os dedos. Vou mostrar para vocês mais ou menos como tem que ficar. A altura do ombro e nessa posição assim. Eles faziam essa abertura aqui, tá? Entre os dedos e mantinham aqui. E dessa forma, eles começavam a declarar a Birkat Kohanim. Tá certo? Então, em algumas imagens, se você procurar no Google, você vai ver os Kohanim todos em filas, com as mãos aqui erguidas diante do povo, né? Que aqui faz a letra Shin, de Shaddai, que diz que Shaddai, Shomer, aquele que é guarda, né? Dalitot são as portas de Israel. Então, o guarda das portas de Israel, Shaddai. Então, há um ponto de proteção, certo? E aí, né, isso aqui ficou muito famoso, porque um ator, né, de uma série que fazia filmes e tudo mais, que foi o Spock no Jornada nas Estrelas, ele, como judeu, teve uma vez que fazer uma saudação, né, dos vulcanos, e aí eu vi um testemunho dele, e ele disse que na hora ele teve que pensar como faria a saudação, e lembrou dos rabinos, né, que muitas vezes exatamente faziam isso, e aí ele usou isso aqui, como saudação vulcano. Olha só. E é muito interessante, quem assistiu esses seriados e tudo, eu gostava. E tem um momento que ele vai ter que cantar toda a linhagem dele, tá certo? Se eu não me engano, quando o pai dele morreu, uma coisa assim, e ele vai para lá e ele tem que cantar algo que eles põem um certo quezinho judaico também naquele filme, tá certo? Então, assim, ele usava isso aqui, porque faz a letra Shin, tem esse significado sacerdotal, e aí as pessoas não devem olhar para as mãos. Por quê? Vai sair raio de lá e vai cegar a pessoa. Vai sair raio de lá e consumir. Não tem nada a ver com isso, tá certo? Tudo bem que no passado, onde tinha a Shekhinah do Eterno, a Shekhinah ela vinha por ali, mas, ao mesmo tempo, vamos lembrar algo, que quando você está fazendo isso, e as pessoas não olham, é como o Shema que a gente põe as mãos sobre os olhos. A questão se concentra nesta bênção. Ouve mais do que você está querendo ver, tá? Ouve. Então, quando se está fazendo essa Birkat Kohanim, você para ouvir a bênção, porque agora é aí onde eu quero entrar, dentro do entendimento do que significa essa bênção, tá? A bênção dos Kohanim, ela está dividida em 3 pasukim, né? São 3 versos, tá? E aí você tem o primeiro verso, a linha primeira aí, Yevarechecha Adonai Veishmerecha. Essa é a primeira parte. A segunda, Yair Adonai Panavelecha Virchonecha. E a terceiro pasuk é Issa Adonai Panavelecha Veasem Lecha Shalom. Então, nós formamos, né, toda a palavra quando você pronuncia Yevarech Adonai Veshmerecha, Yair Adonai Panavelecha Virchonecha, Issa Adonai Panavelecha Veasem Lecha Shalom. Então, nós estamos dizendo, né, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante ou erga o seu rosto sobre ti e ponha em ti Shalom. Ok? Então, assim, o que mais podemos observar aí? Então, vamos lá. Observar que cada um desses passus tem um entendimento profundo. A primeira parte, Yevarechecha Adonai, né? Só essa primeira palavra aí, Yevarechecha, diz assim, que Hashem abençoe suas posses. É a direção que está se dando aqui, tá? Quando falta comida ou outras necessidades, a pessoa é difícil para ela estudar a Torá com tranquilidade. Assim, a bênção é para que ela tenha suficiente parnassá, suficiente sustento. Veja só. É lógico, se a pessoa é um líder, veja bem, existem líderes
que não estão sendo sustentados suficientemente por suas Kehilot. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que procurar uma outra forma de sustento. E aí vai evitar de que ele estude Torá, que ele possa se concentrar e ter tempo, né, para tefilá, orações, ok? Então o que acontece? Qual alimento ele está tendo e o que é que ele vai conseguir preparar para o seu povo, para aqueles que estão ali, já que ele tem que gastar mais do seu tempo fazendo o quê? Trabalhando. Então isso vai causar um problema grande, né, no crescimento daquela Kehilá. Então, meus amados, por isso que o Eterno ele tem que derramar sobre o seu povo, né, e sobre os seus líderes também essa parnassá, né, bênção de parnassá, bênção de sustento, para que eles possam se concentrar. Observa que os Talmidim de Yeshua, agora, como Shalia, apóstolos, eles chegaram um tempo em que tinha que levar o alimento às viúvas, aquilo tudo. O que foi que eles fizeram? Levantaram 7 diáconos, para quê? 7 shamashim, para poder fazer o serviço no lugar deles, para que eles tivessem tempo no estudo da Torá e na oração. É isso que está escrito ali em Atos. Então, eles acabaram levantando pessoas para fazer esse tipo de serviço, para que eles pudessem se concentrar mais no estudo de Torá e também nas orações. Agora, você na sua casa, se você está em dívidas ou não está tendo um sustento adequado, o que vai acontecer? Você vai se preocupar com isso, você não vai conseguir se concentrar na oração, você não vai conseguir se concentrar no estudo da Torá, e aí o que vem? Nessa bênção que é proferida sobre ti, no final você vai ver um negócio fantástico, mas quando estamos proferindo, né, os Kohanim, aí você vai dizer assim, e tem correndo? Tem. Existe ainda pessoas que vêm da família levítica, dos levitas e são correndo, tá certo? Eu mesmo na busca da minha linhagem descobri que meu pai é da família levita, família Levi, e também da família de Kohanim, tá certo? Um dos nomes, eu vi isso inclusive na sinagoga de Amsterdã, né, o que tinha lá? Tinha as famílias correndo de Azevedo. E eu estudando um pouco mais sobre essa linhagem que vem da minha família do meu pai, que meu pai é Azevedo, e outros nomes que estão ali dentro, como por exemplo o próprio sobrenome Guimarães, que vem daqueles que estudam a Guemará, e fui buscando mais outras informações. Há poucos dias estávamos aqui com o Rabino Yehuda da Inglaterra, o Rabino Resk, que veio de São Paulo, e o Yehuda estava exatamente, ele falando Guimarães tem uma força, porque vem da Guemara, ele mesmo estava passando. Um homem que nasceu em Jerusalém, tem seu pai, que era um judeu, seu avô, que também de lá. Então, inclusive, seus corpos ele teve aniversário de falecimento do pai dele, e ele esteve lá em Jerusalém, porque está lá seu corpo. Então, assim, de família, de tradição lá dentro, e ele explicando algumas coisas, inclusive, da ligação que nós temos, né, com essa família, inclusive ele também é correndo. E aí o que acontece? Dentro de uma pesquisa minha, mais profunda ainda dentro do DNA, encontramos e exatamente bateu a mesma informação, né, dos sobrenomes, surnames, Cohen, da família Brum. Então, foi encaixando todas essas informações que a gente já vinha estudando, né, para pegar a linhagem. O que achei bom que nesse período, abrindo um parênteses aqui, é que o Rabino Yehuda, eu sempre fiquei falando onde é que está a família Queiroz, né? Porque meu avô, ele era Vieira de Queiroz. Vieira, que é uma família, meu avô parte mãe. Vieira, que era de uma família judia, né? E de Queiroz, que vem outra. E ele disse, eu vivo na comunidade da família Kraus. Kraus é a mesma família Queiroz, só que é o nome askenazita. E aí foi que eu fui parar para perceber, então, por que eu não encontrava tanto na linhagem, porque os nomes se distribuíram mais pelo mundo, foi muito mais as famílias de nomes askenazita. E aí ele citou, né, algumas coisas muito interessantes, a gente estava conversando um pouco sobre esse ponto familiar. Então existem sim, ainda hoje os Kohanim, tá? Eles estão, você pegar uma celebração de Yom Kippur em Israel, vocês vão ver lá no muro, né, no Kotel,
povo de Israel ali reunido, e muitos estão com os seus talitos completamente se cobrindo por completo. Estes são das famílias de Kohanim. Eles cobrem tudo, não é só botar sobre a cabeça. Eles se cobrem por completo, as mãos fica tudo debaixo do talit. Então, quando você assistir o povo de Israel à frente do Kotel, num período de Yom Kippur, você vai ver, principalmente quando estão fazendo a bênção da Birkat HaKohanim, da bênção sacerdotal. Então, eles fazem, para você entender, se estamos em uma sinagoga, né, e o rabino é da família de Judá, vamos dizer assim, e está sentado no banco alguém da família correndo. O rabino chama aquele que é da família correndo para ele fazer a Birkat HaKohanim. O rabino, mesmo sendo rabino daquela sinagoga, ele não faz a Birkat HaKohanim, mas sim aquele que é correndo deve fazer, porque é a bênção dada aos Kohanim. Porém, não tendo nenhum de Kohanim, o que é da tribo de Judá, sim, ele como um líder, ele pode abençoar as famílias que estão naquela sinagoga, percebe? Então, vamos continuar aqui. Então, que Hashem abençoe suas posses, porque quando falta comida e outras necessidades da pessoa, ela fica difícil para estudar a Torá e também, inclusive, para as tefilot, para as orações, tá certo? Então, é por isso que é pedido, declarada essa bênção sobre a vida da pessoa. Isso aqui é o começo, ó, assim, ó, Yevarecha Adonai. Agora vem a palavra Veshmerecha, que diz, e possa Hashem guardar seus pertences de serem roubados ou danificados. O que se torna de sua posse também é, de fato, determinado por Hashem. Então, você está pedindo ao Eterno que, além de lhe manter, ele possa também guardar aquilo que está chegando às suas posses. O Eterno não só lhe mantém, como ele te protege contra qualquer coisa que venha danificar aquilo que você tem. Então, você possa, a partir daqui para frente, assimilar quando está sendo feita a Birkat HaKohanim, você possa realmente receber e entender, né, que o Senhor, ele te dê parnassá e que ele guarde essa parnassá para que ela não seja destruída. Aí você diz assim, eu recebi, mas aconteceu isso, aquilo outro. Aí você tem que parar para ver também se o problema não é você. Tem pessoas que pedem por prosperidade, e é interessante que muitas vezes dizem, mas eu estou dando dízimo, eu estou fazendo isso e está acontecendo essas coisas. Você está guardando o Shabat como deveria? Porque o Shabat abençoa também tudo aquilo que você fez. Te guarda, né? Porque você guarda os mandamentos te guardam de você ter prejuízo. Vamos compreender. Outra coisa, o que te faz prosperar? Tanto está lá no livro de Yehoshua, Josué 1:8, como também está no primeiro capítulo de Salmos. Aquele que medita na lei do Senhor, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, e tudo quanto fizer, prosperará. Você está meditando nessa palavra de dia e de noite? Você lê as porções semanalmente, de dia e de noite? Olha que interessante, as porções são divididas em 7 leituras, 7 dias. Você vai começando desde o primeiro dia, após a Havdalah, entrando no Yom Rishon, que chama o domingo. Então você começa ali já de noite, chega em casa, depois do Shabat, faz aquela leitura de manhã também, né? Aí quando chega a noite, que entra no Sheni, né? Você vai lá, também lê segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, até sétimo dia, que é dentro do Shabat, e aí faz todo como nós estamos fazendo agora, né? O apanhado completo da Parashá. Beleza? Então assim, você está meditando dessa forma? E aí? Você está entregando primícias? Primícia tem um segredo interessante. Quando a gente vai lá para Provérbio, ele diz que nós devemos honrar ao Eterno com os nossos bens e com a primícia da nossa renda. Então, quando eu faço com a primícia da nossa renda, ele diz, então se encherão os teus lagares e transbordarão os teus celeiros. Olha só a multiplicação acontecendo na primícia. A primícia traz multiplicação, gente. Preste atenção nisso. O que Elias fez com a mulher, a viúva, que só tinha um punhado de azeite?
e um pouco de farinha. Ele disse, traz primeiro a mim. Ele pediu àquela mulher que entregasse a primícia. E aí o que aconteceu após isso? O azeite não parava de fluir, houve multiplicação. Sempre que nós entregamos ao Eterno a nossa primícia, nós vamos ver multiplicação acontecendo. E o dízimo, sim, ele foi feito. Se você pegar um livro chamado Leis de Masei de Sedaká, tá? Um livrozinho verde, muito interessante, ele vai dizer que o dízimo é feito para enriquecer as pessoas. Agora, você diz assim, mas eu não estou enriquecendo, é porque coisas que você está sendo infiel em outras coisas, aquilo era para te destruir, mas o dízimo que você dá, ele vamos dizer assim, te ajusta para você não ser destruído. Se você conseguir fechar todas as brechas, pode ter certeza, difícil acontecer que você não receba e não cresça, né, em prosperidade, em riqueza. Sim, e a gente falar nisso, eu não tenho problema quanto a isso, porque eu posso dizer, quando o homem não tem um coração nisso, e ele faz tudo aquilo para agradar ao Eterno, e tudo que é de portas que trazem prosperidade são realmente abertas, vou dizer uma coisa, vamos ver Abraham, que não tinha nem lugar mais para poder manter, né, o pessoal dele, com as riquezas dele, com a do seu sobrinho, tiveram que se separar. Isaac também era outro que também prosperou. Jacó, né, Jacob, prosperou tanto que mandou não sei quantos de animais e tudo para o seu irmão. E o seu irmão também tinha prosperado, disse, não, pode ficar contigo, eu não preciso disso, fica. Não, eles não estavam presos a isso e tinha prosperidade. Mas as pessoas que têm amor ao dinheiro, é a raiz de todos dos males, vai vir ruína. Então, ajusta o teu coração em tudo isso e você vai ver essa prosperidade chegando diante de você. Amém? Então, o Eterno é aquele que guarda também aquilo que Ele coloca nas tuas mãos para proteger. Tá certo? E aí vamos à segunda parte, né? Segundo Passuk. E diz assim, Yair Adonai Panavelecha, que diz que Hashem faça brilhar sua face sobre você. Significa que Hashem ouça suas preces quando você reza para Ele e lhe dê entendimento quando estudar a Torá. Ok? Então você viu ali que começou, como a gente falou antes, começou primeiro falando de Parnassá e de segurança daquilo que o Eterno te dá, para que você agora tenha condição de se concentrar nas rezas e no estudo de Torá. E aí é onde entra, e que Hashem faça brilhar sua face sobre você. Olha, deixa eu dizer uma coisa para nossos queridos irmãos, eu não sei se você consegue, ver aqui acima da minha cabeça, está ali em hebraico, é assim, Shiviti Adonai lenigdi tamid. Então diz assim, é uma frase que Davi dizia, tem um posto eterno sempre diante de mim. Por quê? Quando Davi diz isso, né, colocou o Eterno sempre diante da sua face, diante dele, é a mesma coisa que quando muitas vezes Davi diz, não, afasta a tua face de mim, é que eu tenha consciência o tempo todo que tu estás comigo, está me olhando, eu estou diante de ti. Ok? Então, se o Eterno está com a face dele voltada para mim, só tem um momento em que o Eterno vira a face de nós, é quando nós estamos em pecado. Mas se eu tenho minha parnassá, se eu tenho todo o meu equilíbrio, o Eterno está me dando isso, eu agora venho para o Eterno com o estudo de Torá, em concentração no que eu estou estudando e nas minhas orações, concentrados nele também, sabendo que o Eterno está diante de mim e que Ele está ouvindo as minhas orações. Então, que Hashem ouça suas preces quando você reza para Ele e lhe dê entendimento quando estudar a Torá. E o último passo que ele diz assim, ainda é continuando o passo do meio. Ele diz assim, Yair Adonai Panavelecha, aí a última parte, Vichunecha, que Ele faça isso por você, mesmo quando você não merecer. Esses são o significado, não é tradução. Estamos trazendo aqui o que está por trás destas palavras, tá certo? Isso é uma misericórdia.
uma misericórdia. Como eu falei, para você não ser destruído, o Eterno utiliza até ou algo justo que você está fazendo para equilibrar e não vir algo pior sobre sua vida. Então, mesmo quando você não merece, Ele estabelece riquezas, vou chamar assim, para te manter de pé. Ele olha o que Ele fez de legal aqui para eu poder usar isso de justiça sobre esse problema que ele cresceu e ele não seja abatido. O Eterno é misericordioso. Isso é uma bênção grande, a gente saber disso, para glorificar a Deus todos os dias. E aí sim, o último passo. Issa Adonai panavelecha, né? Parte desse passo que diz assim, que Hashem lhe dê sua completa atenção onde você estiver. E de novo ele está dizendo que ele erga, né, a sua face sobre ti, sobre você. Ele levante a sua face sobre você. Isso quer dizer que ele dê completa atenção para você, onde você estiver. Ele protegerá você de qualquer infortúnio. E aí mais, a última partezinha. Ve'asem lecha shalom. E põe em você shalom. Hashem dará paz a você. Logo, a gente está traduzindo só paz. Mas shalom, vem a palavra shalem, completude, né? Além de paz, o bem-estar, bem-saúde, segurança, inteireza. Tudo isso dentro dessa palavra também, que vem da derivação da palavra shalom. Então você não será atacado pelo Yetzer Hará, por um não-judeu, ou prejudicado de outras formas, porque o Eterno está contigo. Agora, eu acho lindo esse final, e aqui a gente, quando está fazendo essa bênção, principalmente diante do Sidur, e o Eterno diz assim, né? Veshamu et shemiz al bnei Israel va'ani avarechem. O que ele está dizendo? E porão, né, o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Quando o Kohanim está declarando essa mensagem, essa bênção sobre a congregação, porque se você vê bem, o Eterno diz assim, né? Vadaber Adonai el Moshe lemor ve'el Aharon. Ele diz assim, e disse o Eterno a Moisés, fala a Arão e seus filhos, que eles façam assim, eles digam assim. Então, é muito interessante porque o que é que acontece? Arão e seus filhos, os Kohanim, eles estão apenas em obediência ao Eterno em citar isso. É uma bênção que é proferida pelos Kohanim, mas a bênção é dada por quem? Pelo próprio Eterno. O Eterno, ele vem e se une aos Kohanim e aí projeta essa bênção sobre a vida das pessoas. Você está entendendo agora que tudo que essa bênção fala agora para a sua vida? E quem é que participa quando um Kohen está ali, ou Kohen, né? Com a tua nem tira mais Kohen, mas tira Kohen. Quando o Kohen está ali proferindo essas palavras que o Eterno mandou proferir, o Eterno se coloca ali junto e traz a bênção. Tudo isso proferido, tudo isso prometido. O Eterno quem determinou essas palavras. E agora ele se responsabiliza. E eu os abençoarei. Que coisa linda, não? É até emocionante você ver e perceber que nesse momento, é por isso que não olhe para as mãos do Kohen, porque não vem dele. Não é na pessoa dele, mas se liga em ouvir essa brahá, essa bênção e receba ela. E tenha consciência de que o Eterno está por trás dessas palavras te abençoando. E aí, o que é que você diz no final? Amém. Muitas vezes, quando a gente está fazendo a Birkat Kohanim, eu vejo certas pessoas também proferindo. Não é para fazer isso. É para ouvir. Então, se nós estamos dizendo Yevarecha Adonai Veshmerecha Yae Adonai Panavlecha Virchonecha,
Issa Adonai panavelecha ve'asim lecha shalom. Você responde, amém, porque você compreendeu que o Eterno está sendo misericordioso contigo, Ele está te abençoando, Ele está fazendo com que venha a Parnassá e que ela se mantenha na sua vida, que Ele vai te dar conhecimento e entendimento para que você, a sua face sobre ti, fazendo com que você entenda, é como um professor que está de olho ali na sua matéria e ao mesmo tempo está ali, é assim, assim, assado, e te explicando, e Ele está com a face sobre ti, para fazer você compreender aquilo que está estudando, e no final disso tudo Ele te abençoa de uma forma grande, põe em ti a própria Shalom, que excede todo entendimento sobre a tua vida. Não é maravilhoso? Por isso que eu digo, a partir de hoje, eu creio que muitos não vão mais ouvir essa bênção de qualquer forma. Agora você vai ter a compreensão do que está por trás dela, da riqueza que está por trás dela. Principalmente porque essa bênção está sendo entregue direto na sua vida por Hashem. E aí você está recebendo de bom grado e no final dizendo, amém. Meu Deus é rei e fiel para fazer essas bênçãos acontecerem em minha vida. Você não perca mais a chance de receber essa bênção do Eterno na tua vida. E feche todas as lacunas. Tá? Vale a pena, porque o Eterno quer cada dia mais te abençoar. Que não haja falhas em alguns setores da tua vida para que você possa realmente ter uma boa Parnassá e possa dar continuidade, é como um círculo. Você está tendo boa Parnassá, vindo do Eterno, e você conhece a Torá, pratica a Torá. Estudar a Torá não é obter só conhecimento. Você tem que obter conhecimento para poder praticar. Ter o entendimento das coisas para saber como fazer. Ok? E aí você faz, e você pratica. E aí o que acontece? Mais bênção do Senhor, Parnassá, mantém. E aí você vai manter o seu ciclo de oração e estudo de Torá, e o Eterno te abençoa. E olha só, o ciclo da bênção acontecendo. E aí, meu querido, não é uma coisa que você procura, não. Conhecer a Deus, prosseguir em conhecer, poder ter intimidade com o Eterno, e o Eterno te dá todas as condições para que você possa buscá-lo ainda mais e orar mais. E muitas vezes vai descobrir que não precisa largar teu emprego, que não precisa virar um monge. Você não precisa disso. Com o seu trabalho, com a força do seu trabalho, entender que você tem que ter um tempo de trabalho e ter um tempo para o Eterno. Levantar mais cedo, na aurora, fazer as brahot que é necessário fazer durante o dia do Shaharit, ter seu momento lindo, maravilhoso de trabalho, ter um timezinho ali do descanso, do almoço, e ainda tem um pouquinho para fazer ali o minhá, retoma o trabalho, depois chega à noite em casa, um arvit, faz a prece de oração para dormir. Isso eu estou dizendo, lógico, tem todas as refeições, mas as 24 horas que o Eterno te entregou, você vai conseguir, remindo o tempo, fazer tudo isso e ver a prosperidade na tua vida. Com certeza. Não tem, porque essa é uma promessa que o Eterno nos dá. E com certeza você será abençoado e a luz que vai brilhar em você vai servir para também mostrar a outros o caminho da bênção. Amém? Que o Eterno te abençoe grandemente, que o Eterno possa te encher realmente dessa Shalom e esse Shabat ainda em todo o seu restante, você seja grandemente abençoado. Amém? E já, desde já, Shavuot Tov a você, uma semana abençoada, cheio de milagres, cheio de testemunhos para contar, e não deixa de contar, testemunhe as bênçãos que o Eterno faz em sua vida. Amém? Quero só lembrar os irmãos, se você tem cooperado com essa obra e quer manter, né, a tua vida também sendo um dos nossos ajudadores nisso tudo, a gente estava falando sobre Parnassá e como manter o sustento. Também tem aí o nosso Pix para você fazer uma tzedakah. Se você não tem feito seu macê, que é o dízimo, né, porque não tem lugar para ir, e você está querendo também abençoar e entregar o dízimo, também pode ser pelo Pix. Você bota na descrição o que é o dízimo, se é a oferta, tá certo? E o Eterno possa, assim, abençoar grandemente a tua vida. Quero também falar aos nossos queridos irmãos que estão em Recife, ok? Que moram em Recife. Você pode também conhecer a Keilah Torah Haim,
que fica ali na Avenida Beberibe, 2899, tá? Em Porto da Madeira. Lá o nosso querido Roche James vai lhe receber com muita alegria, pode ter certeza. É uma pessoa que está ligada aqui conosco, que você possa ali chegar e dizer, olha, estava assistindo o Rabino Yeltsin lá na Beit Peniel e viu o endereço, estou correndo aqui, e aí esteja junto com ele, né? Esteja crescendo ali naquele lugar com também os ensinos da Torá, e tem um lugar para você estar orando com outros irmãos que também têm vivem com a mesma fé que você. Amém? Que o Eterno abençoe a cada um dos nossos irmãos, que o Senhor assim os encha cada vez mais do seu Espírito sobre a vida de vocês. Bishem Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom.